Alô, 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 tá ok? A foto aqui. Nós somos o canal profissional da Secretaria. Então, vamos lá. Uma Vamos mais para palavrinha frente? para os trabalhadores? Fale. Eu queria uma palavrinha. Mais longe não fica caro assim, né? Vai para trás. Eu entendo desse troço aí. Vamos lá. Vamos lá. Uma palavra para os trabalhadores da saúde a respeito da... Olha, primeiro eu quero agradecer, porque grande parte deles, na minha época, já estavam trabalhando com o povo, servindo ao povo, né, realizando uma política de saúde decente, com qualidade, com participação popular. Então, quero agradecer. Segundo, eu quero dizer que me dá muita alegria de perceber que aqueles que estiveram, né, construindo uma nova política de saúde na cidade continuam com esses mesmos compromissos, lutando para retomar e resgatar aquela experiência extraordinária. E terceiro, dizer que é com a luta que a gente preserva as conquistas e que a gente amplia e avança para novas conquistas, e que é essa a minha mensagem e o meu carinho com cada uma e cada um dos trabalhadores da saúde nessa cidade. Obrigada. Nós estamos lá na Escola Municipal de Saúde, a senhora está convidada a ir lá visitar. Tá, querida. Pelo canal do Carlos Neto. A senhora teve ou retrocedeu esses textos? Olha, o que se preservou, e é o que me dá assim, muita alegria e muita expectativa e esperança, é que aquilo que foi conquista na época, e que só se conquistou muita coisa graças aos servidores, né, eles continuam valorizando essas conquistas, né, a forma de gerenciar a política de saúde na cidade, a participação popular, o compromisso em servir o melhor possível a essa população. Isso está vivo, deu para perceber, está no coração, na mente e no discurso de cada servidor que a gente pôde ouvir nesse encontro aqui. E certamente é isso que assegura que, na medida em que vierem governos, e o governo de hoje, na Prefeitura de São Paulo, que é uma pessoa que a gente ajudou a eleger, é de um partido que tem compromisso, né, com essas mudanças, com essas conquistas que foram conseguidas a duras penas ao longo desses anos. Vai retomar muita coisa, vai criar novas coisas e vai certamente trazer de volta uma nova cultura na forma de ser governo, de estabelecer uma relação horizontal entre povo e governo, que é isso que a população está dizendo nas ruas. Eles querem participar, eles querem protagonizar, eles querem influir nas decisões estratégicas dos governos federal, estadual e municipal, porque essas decisões estratégicas, quem sofre o impacto delas é o povo, são os trabalhadores e as trabalhadoras, públicos e os trabalhadores de um modo geral. Tá bom, Tá bom? Obrigada. A médio, a curto, a médio, a longo prazo. Quer dizer, acho que tem que ter planejamento para isso. A mesma coisa em relação à assistência e à reabilitação prevista na atenção básica. Como traçar estratégias de enfrentamento às condições de trabalho em cada ramo, em cada empresa, pegando cadeia produtiva, por meio de projetos e intersetorialidade, né? Então, num mundo em que nós temos pessoas aqui, uma cidade acordada 24 horas por dia, né? E como implementar efetivamente o SINAM? Por exemplo, no INCOR, 2 minutinhos, estou terminando mesmo. No INCOR, por exemplo, tem um serviço de pneumologia ocupacional, o Biratã de Paula Santos, que já foi do Sistema Único de Saúde, foi do Programa de Saúde dos Trabalhadores. Ele não consegue, até hoje, notificar os casos dele de silicose, de asma ocupacional, etc. Me parece uma coisa tão simples de colocar como serviço sentinela, facilitar isso. Então, acho que a gente tem que identificar esses serviços. Quer dizer, eu estou falando isso, vocês devem estar fazendo um monte de coisas, mas eu vejo isso na minha cara, lá no Hospital das Clínicas, né, que é um dos centros de referência em pneumologia ocupacional, né? Também se aproveitar do seguinte, existe uma resolução no Estado de São Paulo que fala o seguinte, que o SESMIT das empresas deve ser um elemento notificador. Bem, isso está acontecendo? Tenho certeza que não, notificador do SINAM. Mas como fazer isso? É possível avançar nisso? E é possível fazer com que os gestores municipais e conselhos de saúde tenham uma interferência dentro das empresas? Afinal, se todos os serviços de saúde são de responsabilidade, de uma certa forma, tem que obedecer ou ser regulado, o seu trabalho tem que ser regulado
pelo município, os da empresa também devem ser regulados pelo município. E, no final, como garantir, de fato, a participação social na implementação de tudo isso? Eu acho que é usando as velhas e novas tecnologias, desde as reuniões presenciais, reuniões aquelas que não acontecem mais em nenhum lugar, mas que parece que começaram a surgir de novo, né? Desde as reuniões presenciais até reuniões utilizando todos os meios, todos os mecanismos aí de comunicação, né? E como fazer a comunicação? Também eu acho que é estimulando a disseminação desses sites que são favoráveis à luta dos trabalhadores, eu coloquei alguns poucos aqui, usando a internet e sem deixar o velho recurso das reuniões presenciais. Mas é utilizar muito essa tecnologia a nosso favor, né? Que, felizmente, não tem hierarquia nenhuma, quer dizer, todos nós podemos acessar o que o nosso chefe acessa, né? E não precisa ter aquela coisa militar de que o chefe passa para o chefe, quer dizer, que é uma forma de manter o poder. Não, hoje nós temos a internet e eu acho que nós temos que utilizar a nosso favor essa forma de comunicação. Desculpa aí, obrigada. Então. Obrigado, professora Maria Maeno. Pessoal, tem na nossa pastinha uma ficha de avaliação. É importante que todos preencham e entregar para a gente ali na recepção, na entrada do auditório, para a gente poder qualificar o evento. A Lilian pediu para se apresentar aqui, que não deu tempo dela se apresentar, então ela vai fazer uma apresentaçãozinha. Na verdade, eu pedi para ele, eu falei, eu preciso falar boa tarde para o pessoal, então, boa tarde. Eu sou da Secretaria do Trabalho e faço parte da ASSIST, né, faz algum tempo. E a nossa proposta de hoje foi realmente trazer todos os atores que estão envolvidos no processo de trabalho, seja por representação, ou seja, os usuários, os gestores, para iniciar esse diálogo. E eu sei que muitos de vocês já sabem, e, como foi falado na manhã, já tem propriedade técnica no tema. E isso foi pensado para que trouxessem a bagagem técnica, e junto com os convidados aqui com a gente, e também para que pensassem nas condições de trabalhadores também, porque todos são. Para trazer isso para nós, e o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu estou feliz porque vocês vieram dispostos a participar, que esse é o objetivo. E nós estamos aqui na condição de escutá-los, todos. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a presença de cada um, o esforço de cada um, de vir refletir essa etapa que nós vivemos aqui. Obrigada. Agora, a gente passa a palavra para o professor Lacaz, que dá continuidade também nesse instrumento. Que a gente tem começamos, né, no período da manhã com esse instrumento de participação, e a gente dá continuidade agora nessa mesa com o professor Lacaz. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite de estar participando aqui desse evento, cumprimentar a todos, a organização, e também dizer que a minha exposição vai estar muito relacionada à possibilidade de a gente contribuir a partir da universidade, né, que é onde eu estou atualmente, para essa discussão. Então, algumas questões que nós vamos levantar aqui estão relacionadas com pesquisas que a gente tem, em que a gente tem atuado e, eventualmente, em resultados que a gente vai apresentar também. Você podia passar o próximo, por favor? Bom, a Maria já falou alguma coisa desse contexto, né, mas eu queria chamar a atenção que, às vezes, a gente não se dá conta, né, de que o Brasil é o 4º país, segundo a OIT, em mortalidade relacionada ao trabalho no mundo, né? O outro aspecto é que, em 2010, o Brasil, segundo dados da Previdência Social, a gente teve cerca de 720 mil acidentes. Desses, 2.500 levaram à morte e 15 mil à incapacidade permanente. Então, isso é o resultado, né, da forma como o trabalho no Brasil tem sido utilizado como um jeito, inclusive, de consumo da força de trabalho com esse tipo de resultado. O que leva também, né, a um aumento dos custos
das políticas em termos de saúde e de previdência social. Só no caso de benefícios, em 2010, isso foi coberto por 11 bilhões de reais. Então, isso é um gasto importantíssimo que poderia ter sido evitado se houvesse uma prevenção mais efetiva, né? Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é sobre essa questão, né, da realidade do mundo do trabalho hoje, penetrada pelas ideias do neoliberalismo e que, dentro do aparelho de Estado, né, toma o caráter que a gente tem chamado ultimamente de uma visão gerencialista de gerir a coisa pública, né? Na verdade, o que a gente observa é que, cada vez mais, existe a penetração da lógica privada dentro do espaço público, com as metas, com a questão da ausência de vínculos, com a precarização do trabalho, com a falta de situações, né, de estabilidade no trabalho, e tudo isso vai levando a um aumento cada vez maior da situação de precarização do trabalho. O outro aspecto importante em relação a essa questão da política, né, de saúde do trabalhador, é que se trata de um campo extremamente complexo, né, que envolve, a Maria até apontou aqui o exemplo da política lá contra a obesidade, e que é uma discussão também do campo saúde do trabalhador bastante antiga, e que deve envolver uma série de ministérios e de entidades do Estado para que ela, de fato, seja efetiva, né? E o que a gente observa em relação às propostas e normas e portarias e leis que têm sido ultimamente publicadas é de que, na verdade, o que se faz é fazer uma espécie de proposta de que aqueles instâncias que deveriam atuar atuem dentro da sua caixinha, sem haver uma ideia de integração desses vários ministérios, e a cada momento se faz uma tentativa de referendar tudo que já está colocado e que não funciona, né? Quer dizer, a gente ainda continua com uma proposta de política que, na intenção, pensa na intersetorialidade, mas que, na prática, mantém as caixinhas funcionando de maneira separada, né? Próximo, por favor. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção, uma coisa que, eventualmente, vocês já estão cansados de saber, mas que é sempre interessante a gente reforçar, é que, a partir da ideia de vigilância em saúde do trabalhador, né, a gente possa caminhar nessa articulação entre a assistência, a prevenção das doenças e acidentes e a promoção da saúde, atuando particularmente nas causas determinantes desse processo de adoecimento. Nesse sentido, a gente entende que o campo saúde do trabalhador, a partir, né, das informações da saúde coletiva, pode contribuir na perspectiva da chamada determinação social do processo de saúde e doença, e a gente entender qual é o papel do trabalho nesta determinação, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente, muitas vezes, ouve falar, mas não se dá conta de como isso pode acontecer na prática. E aí é uma questão que a Maria já levantou, né? Quer dizer, a gente tem tido bastante dificuldade de atuar fazendo esse tipo de integração. Se, num primeiro momento, nas experiências dos programas de saúde do trabalhador, né, a gente desenvolveu toda uma estratégia de colocar o atendimento do trabalhador como ele sendo alguém ligado ao processo produtivo e não ao aspecto do consumo no serviço de saúde, com as chamadas histórias de trabalho, onde a gente desenvolveu muito essa estratégia, né, me parece que hoje essa estratégia tem sido perdida ao longo do tempo, inclusive a partir da própria Renate, né? Um aspecto que nós vamos falar daqui a pouco, mas que eu já gostaria de acentuar, é que existe hoje, dentro da Renate, a possibilidade de que os médicos do trabalho atuem como profissionais dos centros de referência. Me parece que isso é uma questão de conflito de interesses, né? A gente tentou sugerir, quando houve a mudança da Renate, da portaria da Renate, de 2005 para 2009, que, por exemplo, se fosse médico do trabalho que atuasse em alguma empresa, ele não poderia atuar na Renate. Mas isso não passou. Então, me parece que essa é uma reivindicação que o movimento social deveria fazer para evitar esse tipo de dupla militância, que, em geral, é bastante prejudicial à saúde dos trabalhadores. Para vocês terem uma ideia,
quando a gente implantou os primeiros programas de saúde do trabalhador, o fato de ter o diploma de médico do trabalho depunha conta a trabalhar no programa. A gente achava que não deveria ser médico do trabalho, pela formação desses médicos. Hoje, isso está incorporado na própria Renate. Então, me parece que existe aí também algo importante para ser discutido, né? O próximo, por favor. Bom, qual é a outra questão que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? É que existe, dentro da própria política do Estado brasileiro, algumas medidas que vão contra a proposta de avanço da política de saúde do trabalhador, né? Se a gente for pensar, por exemplo, as obras do PAC em nenhum momento levaram em consideração a questão da saúde dos trabalhadores. Exemplo disso foram as greves que ocorreram, né, em várias obras da estrutura do PAC. Por exemplo, os estádios de futebol, as chamadas arenas, né, de futebol para a Copa do Mundo e essa Copa das Confederações. Uma série de greves ocorreram, inclusive tendo como objeto a questão da segurança no trabalho, dos acidentes que estavam acontecendo, né? Então, me parece que o próprio Estado propicia esse tipo de lesão, né, aos direitos e à saúde dos trabalhadores, quando financia obras, grandes obras, que não levam em conta a questão da saúde no trabalho. Próximo, por favor. Um aspecto que a gente já comentou, mas me parece que existe sempre um certo atraso, né, na implantação da política de saúde do trabalhador no Brasil. A gente vem discutindo isso desde a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em 1986. E de lá para cá, o que se tem feito é apenas, né, ratificar essa proposta, sem haver algo efetivamente que articule essa questão. Alguém já disse, né, que talvez uma estratégia interessante que pudesse permitir essa articulação, e a Maria falou um pouco disso nessa política contra a obesidade, né, é que deveria haver uma nucleação dessa política a partir da Casa Civil da Presidência da República. Por quê? Se deixar para cada ministério definir a sua participação, vai haver sempre competição entre esses ministérios e a efetiva política não vai se implantar. Então, isso é uma coisa histórica que a gente tem observado desde 1986. Né? Então, eu entendo que a gente não deve ficar contente porque existe uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Isso, no papel, está muito legal. Agora, como é que amarra o guiso no rabo do gato é que é o complicado. Que instância, né, do aparelho de Estado vai fazer essa articulação? Ou teria poder de fazer essa articulação? O próximo, por favor. Bom, a Maria já comentou essa questão, né, da política aí, chamado Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. Tem um aluno meu que fez uma tese de doutorado, ele estudou o estado do Mato Grosso. E ele pegou as principais cidades produtoras de soja, milho e cana no Mato Grosso, que é onde está a maior importância do chamado agronegócio, né? Ele entrevistou secretários de saúde, entrevistou lideranças sindicais, entrevistou secretários do Estado, entrevistou técnicos, políticos, e, de fato, não existe nenhuma política nesses municípios, que são os maiores produtores de soja e milho do Brasil, que leve em conta a saúde do trabalhador. A questão do uso dos agrotóxicos é descurada, não existe nenhuma preocupação em controlar isso, né? Então, me parece que também, por parte, né, do próprio Estado brasileiro, há um estímulo a essa questão da produção agrícola, né, que é considerada um baluarte da economia brasileira, e que, em geral, não leva em conta as questões de saúde do trabalhador. Tem um pesquisador, o Vanderlei Pignatti, que ele diz que, no caso do Mato Grosso, que ele também estudou, boi vale muito mais do que trabalhador. Ele fez o levantamento de como é que funcionava a vigilância fitossanitária no estado do Mato Grosso. A vigilância fitossanitária tinha uma estrutura de carro, de equipamento, de pessoal especializado, que era 10 vezes maior do que a vigilância sanitária do estado. Então, ele chegou à conclusão de que boi, né, e soja no Mato Grosso vale muito mais do que o homem. E eu acho que não é só no Mato Grosso, né?
O próximo, por favor. Bom, então, o que a gente tem observado, isso foi um relatório elaborado a partir de dados pelo grupo lá do Ministério da Saúde, né, de que existe hoje vários impedimentos burocráticos para que os próprios recursos que são liberados para a área de saúde do trabalhador sejam utilizados. E a gente vê algumas distorções, né, bastante aberrantes, de centros de referência criando estrutura de reabilitação, né, utilizando o dinheiro que é repassado para montagem de equipamentos de reabilitação profissional. Me parece que isso também é uma distorção. Quer dizer, o objetivo principal do centro de referência, na minha impressão, não seria esse, né? Seria muito mais de dar suporte técnico, de dar capacitação e de estar apoiando a atuação da rede SUS, que foi uma questão que a Maria também colocou, né? A própria formação especializada em saúde do trabalhador está aquém das necessidades, né? A gente entende que a especialização de cursos em saúde do trabalhador e não em medicina do trabalho são a grande estratégia também para o desenvolvimento das ações dentro do SUS. Mas isso ainda está muito aquém das necessidades e tem, apesar do crescimento que tem havido nos últimos anos. E aqui, de novo, aquela questão da Renast e a medicina do trabalho. Me parece que existe aí também algo que precisa ser modificado. Quer dizer, não dá para a gente aceitar que médicos do trabalho sejam os baluartes da atuação das instâncias da Renast, especialmente os centros de referência. Próximo. Isso é uma questão também que é sempre recorrente, né? A gente precisa ter dados epidemiológicos, conhecimento dos parques produtivos para poder planejar as ações. E, em geral, a gente tem pouca informação sobre isso e não há grande diálogo entre as várias instâncias que atuam nessa área, né? A própria Previdência Social, como a Maria falou, é uma caixa preta, não permite acesso aos seus dados, né? E existe, inclusive, uma competição com a própria estrutura de notificação que o SUS tem implantado. Existe bastante divergência entre os dados da Previdência e os dados do Ministério da Saúde. Até porque a Previdência, a partir das informações, né, da CAT, está preocupada com a questão do benefício e não com a questão da prevenção. Quando o papel da Previdência Social, né, o próprio nome já diz, deveria ser de uma verdadeira seguradora social, coisa que não acontece, né? Quando se tentou essa perspectiva do nexo técnico, que é um avanço do ponto de vista, né, do entendimento dessas relações, pensando a questão epidemiológica na causação dos problemas de saúde do trabalhador, as empresas também começaram a agir no sentido de evitar que essa proposta tivesse maior avanço, né? Há, inclusive, ações de declaração de inconstitucionalidade contra essa medida da Previdência Social. Um outro aspecto que a Maria também já colocou é a ausência de democracia nos locais de trabalho, né? Quer dizer, a chamada organização para o local de trabalho é a experiência dos vários países desenvolvidos onde essa questão de saúde do trabalhador foi avançando. Por exemplo, na França, para a demissão ou para a contratação de um médico do trabalho pela empresa, o sindicato que atua naquela empresa deve ser ouvido. Então, se o médico é um cara que atua de maneira ética, ou o engenheiro, né, o enfermeiro do trabalho, atua de maneira ética, se ele for ameaçado de demissão, o sindicato na França tem direito de veto. E se for uma pessoa que tem conhecimento, ou que haja conhecimento de que ele foi alguém, né, que prejudicou os trabalhadores, quando ele for contratado, o sindicato pode também vetar a sua contratação. Então, para a gente ter uma ideia do grau, né, de desenvolvimento da ação política dos sindicatos em alguns desses países. Próximo, por favor. Aí o aspecto das informações que a gente já tinha comentado, né? Isso, inclusive, dificulta a integração de programas e de ações nessa área. Próximo, por favor. Agora, está tudo perdido? Eu acho que não, né? Acho que mesmo esse encontro que nós estamos participando dele aqui é algo que é um alento nessa discussão, né? Depois de algum tempo de governo municipal, onde essa discussão foi jogada para baixo do tapete, é muito interessante a gente estar participando desse evento aqui, com esse número de pessoas e com
com esse tipo de temática, né? Então, me parece que o movimento social ele está vivo, como a gente está vendo hoje as manifestações que estão ocorrendo, né? Mas já ocorreram grandes mobilizações em relação às condições de trabalho nessas obras que o próprio governo federal tem financiado. Então, isso é algo que a gente deve estar, né, observando como uma perspectiva de ação dos trabalhadores que pode, né, atuar no sentido do avanço das políticas nessa área. O outro aspecto que... O próximo, por favor. O outro aspecto que eu gostaria de comentar são algumas experiências que a gente tem observado, que são consideradas experiências exitosas, né, em vários municípios de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Uma delas é uma ação que foi feita em relação à exposição ao benzeno em Campinas, envolvendo várias instâncias, Fundacentro, o Programa de Saúde do Trabalhador, a vigilância do município, né, a própria Previdência Social, no sentido de controle da exposição dos trabalhadores frentistas e também de quem habita no entorno dos postos de combustíveis. Então, essa é uma experiência intersetorial muito interessante que tem sido desenvolvida em alguns estados. Até para a gente prestar atenção, né, de que nas grandes cidades, os postos de gasolina hoje são um grande elemento de risco para a saúde, né? Então, é uma situação de risco muito importante que deve ser observada. A outra experiência que também foi já muito divulgada é a experiência que foi o papel dos trabalhadores no episódio da Shell e da BASF, lá na região de Campinas, na contaminação ambiental, né, que hoje, inclusive, levou a que houvesse uma ação que condenou a BASF, a Shell, na verdade, para a maior quantia de dinheiro que tem sido empregada para a ação que os trabalhadores moveram contra a empresa, no sentido de dar assistência médica e uma série de benefícios que foi negociado nesse processo, que durou quase 15 anos, né? Outra experiência que também tem acontecido, que é interessante, aqui em São Paulo mesmo, na capital, e em outras cidades, é a ação sobre acidentes de trabalho mais graves, né? A experiência de Piracicaba, a experiência de várias cidades aqui do estado de São Paulo. E também o envolvimento da estratégia da saúde da família na atenção à saúde do trabalhador, que a gente entende que esse é um grande nó, né? Se o Ministério da Saúde considera que a grande estratégia de atenção básica, de atenção primária em saúde no Brasil é a estratégia de saúde da família, a estratégia de saúde da família não pode virar as costas para a saúde do trabalhador. Até porque, né, a gente, evidente que não está querendo que a equipe de saúde da família entre na Volkswagen para fazer uma vistoria, né? A gente não está querendo isso. O que a gente está querendo é que a estratégia de saúde da família perceba a domicilização do trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, as pessoas estão trabalhando na indústria têxtil dentro de casa. Em Franca, a indústria calçadista está dentro da casa dos trabalhadores. Na região de Rio Claro, na região de Americana, a indústria de produção de bijuterias e trabalho de pedras. Então, pelo menos essa realidade, a estratégia da saúde da família deveria estar atenta para ela. Eu digo isso porque eu tive uma experiência que saiu até um artigo publicado recentemente, quando eu levei alunos lá da Escola Paulista para visitar uma região lá em Diadema, e que a gente estava caminhando no território com uma agente comunitária, e ela, conhecedora do território, né, foi passando pela rua, aqui mora a Dona Maria, seu José, seu João, aí passamos num galpão e ali aparentemente não tinha ninguém. Aí a gente perguntou, mas e aqui? Falou, não, aí é um galpão que deve ter umas 200 pessoas que trabalham, mas a gente não cadastra. Não, por que não cadastra? Porque não mora aqui. Bom, não mora, vírgula, né? As pessoas passam 10 horas do seu dia naquele espaço. E a estratégia da saúde da família não vê isso. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisaria começar a aprofundar, né? E aí, o próximo, por favor. Eu acho que a gente poderia pensar nessa discussão, do ponto de vista teórico, né, a partir de uma categoria, que é a categoria reprodução social.
pode ser uma coisa meio estratosférica, né, essa discussão, mas ela é muito simples. Na verdade, o conceito de reprodução social envolve os aspectos da vida e os aspectos do trabalho. E existe hoje, né, uma proposta de uma enfermeira que trabalha lá na região do Butantã, que ela desenvolveu esse chamado índice de reprodução social. O que é o índice de reprodução social? Ele é uma tentativa de definir a distribuição das classes sociais no território. E o que ela fez? Ela pegou aspectos das condições de vida, num questionário, e aspectos das condições de trabalho, nesse mesmo questionário. E está conseguindo articular, né, o momento do consumo e o momento da produção, quando ela colhe informações sobre as condições de moradia, as condições de consumo daquela família e as condições de trabalho de quem trabalha naquela família. Ela é uma enfermeira que atua na estratégia de saúde da família, né, e tem desenvolvido um projeto piloto a partir desse trabalho dela, que foi a tese de doutorado que ela desenvolveu, aplicando esse índice de reprodução social. O próximo, por favor. Então, algumas variáveis, entre aspas, que ela tem estudado, né? Ela está preocupada, por exemplo, quando ela vai estudar o trabalho do chefe da família, é se ele teve algum curso preparatório para o trabalho. Daí ela dá uma pontuação. Se ele teve um curso preparatório, quer dizer que ele foi mais qualificado para atuar naquela atividade. Então ela considera que isso é um ponto favorável. Depois ela pergunta qual é o tipo de trabalho ou ocupação do chefe da família, ou de quem trabalha naquela casa, né? É um trabalho registrado? Se for registrado, é uma coisa favorável. É um trabalho de bico? Então, isso tem uma menor pontuação. Está desempregado? É uma situação mais ainda degradada. E, com isso, ela vai construindo um indicador, né? Um outro aspecto, as variáveis do consumo. A pessoa é proprietária da residência? Essa residência é cedida? Ela é alugada? Ela é financiada? O cara tem a posse, tem a escritura da casa? Então, essas informações ela vai agregando e, depois de levantar esses dados todos, faz uma conta, né, matemática que começa a estratificar a população naquele território a partir de um conceito que está próximo da ideia de classe social. E, com isso, ela consegue, naquele território, saber onde estão os trabalhadores especializados, os trabalhadores não especializados, os trabalhadores que são mais, né, precarizados, e, com isso, tentar planejar ações a partir da estratégia de saúde da família. Então, me parece, o próximo, por favor, aqui são as variáveis que ela identifica como sendo algo favorável do ponto de vista do consumo. Por exemplo, se a pessoa tem conta de água ou conta de luz, é algo que é favorável. Em muitas situações, o fato de você não ter conta de luz é porque você tem o gato, né? E quando você tem o gato, você está na mão da marginalidade, né? Envolvendo violência, situações de pressão, né? Então, o fato da pessoa ter a conta de luz no nome dela é um ponto favorável. Atividade de lazer da família. Ela considera, por exemplo, que, nesse estudo que ela está fazendo nesses bairros mais periféricos, né, que o fato das pessoas da família terem um culto religioso é algo favorável à proteção da saúde dessas famílias. Participar de sindicato é outra coisa favorável, né? Como a Maria falou, como o município de São Paulo tem pouca disponibilidade de equipamentos sociais para o uso da população em geral, né, alguns indicadores trazem informação para a gente pensar situações de proteção da saúde. E, nesse estudo que ela está fazendo, ter relação com o culto religioso é uma coisa protetora. Um outro aspecto, só um pouquinho, você volta só um pouquinho. O outro aspecto é se paga IPTU. Ou se tem o carnê do IPTU. Pode não pagar, mas ele tem o carnê do IPTU. Isso caracteriza uma situação de maior proteção social. E o aspecto interessante também é o número de cômodos para dormir.
Quer dizer, dependendo do número de pessoas na casa, né, se você tiver um cômodo, é uma situação, se tiver 2 cômodos, é outra, se tiver 3 cômodos, é muito mais protetor. Né? Então, me parece que essa é uma estratégia de um estudo acadêmico, né, você pode projetar o próximo, que tem permitido um avanço nessa discussão sobre produção, consumo, trabalho e saúde. Né? E aí eu queria também trazer aqui uma contribuição de uma experiência que a gente está desenvolvendo com alguns alunos lá da Escola Paulista, que são alunos da graduação, em relação à experiência da Unidade Básica de Saúde da Vila Carioca. Eu não sei se vocês conhecem a Unidade Básica de Saúde da Vila Carioca. Né? Ela tem uma história. A gente pode até discutir se foi correto criar uma nova unidade básica de saúde do lado da Rossini. Né? Mas isso aconteceu. Já que aconteceu, nós precisamos entender qual é o papel dessa unidade básica. Essa unidade básica ela foi criada, provavelmente pode-se ter tido até um aspecto de populismo, né, na época do governo do PSDB, que levou em consideração uma reivindicação da população que mora naquela região. É uma população de trabalhadores, que eram, muitos deles, funcionários da Shell, que se instalou naquela região do Ipiranga nos anos 40 do século passado e que fez depósito de produtos tóxicos e depois produção também de agrotóxicos e produtos do petróleo, derivados do petróleo. E isso contaminou a água, solo, ar daquela região. Então, os trabalhadores, né, muitos deles com essa memória da implantação da Shell na região, perceberam que alguns deles estavam ficando doentes e suspeitaram que essa doença poderia ter relação com esse problema da contaminação ambiental. E foi a partir daí que houve uma pressão desses moradores, também com apoio de entidades como o Greenpeace e depois com a ação do Ministério Público do Estado, né? Essa questão foi levantada como uma questão importante. Essa primeira denúncia foi em 1993 e 12 anos depois é que essa questão passou a ter uma visibilidade maior. E hoje, né, você podia passar o próximo? Hoje, o próximo. A unidade de saúde da Vila Carioca se aparelhou, inclusive, montando um protocolo bastante detalhado para avaliar a saúde daqueles trabalhadores que foram expostos à situação de risco da Shell, e, inclusive, que moravam no entorno da fábrica. Né? Eram cerca de 1.300 pessoas que eles cadastraram. E somente 350, em torno disso, foram fazer o protocolo. Então, existe aí, né, uma preocupação da gestão da Unidade Básica de Saúde de tentar atingir essas 1.200 pessoas estimadamente expostas a essa situação da contaminação. E aí, uma dúvida que se tem hoje é por que essa população não procurou, né, a unidade básica para fazer o protocolo. A análise que eles fazem é que existe um imediatismo muito grande das pessoas de querer já, a partir do protocolo, ter, né, uma situação em que comprova que a doença que ele tem é relacionada à contaminação, e isso já permite abrir uma ação na justiça, como aconteceu no caso lá da Shell de Pauline, daquela região de Campinas. Então, esse imediatismo, muitas vezes, da população também atrapalha, né, algumas estratégias na área de saúde e trabalho, e no caso, saúde, trabalho e ambiente. Porque é muito interessante, porque essa experiência, de alguma forma, está articulando processo produtivo, contaminação ambiental e saúde do trabalhador. Então, esse protocolo é um protocolo que foi muito discutido, né, teve uma grande assessoria de vários órgãos. Hoje ele existe, está sendo utilizado, mas aquém da perspectiva que a unidade básica previa. Né? Então, o que, eventualmente, também teve uma participação do sindicato naquele momento inicial, né? O próprio Greenpeace atuou nessa área. E hoje existe uma situação em que a unidade de saúde incorporou a estratégia de saúde da família e a gente considera, nesse estudo que está sendo proposto, né, que a estratégia de saúde da família pode, inclusive, ajudar a entender de por que a população não aderiu ao protocolo.
Porque existe aí um grande vazio, né, entre o número de pessoas que procurou a unidade para preencher o protocolo e fazer os exames e o número efetivo de pessoas expostas. O próximo, por favor. Nesse momento, inclusive, a própria CETESB foi muito criticada por uma ação inoperante